3, 2, 1, valendo. Senhoras e senhores telespectadores da TV da Transparência, neste primeiro bloco de notícias da manhã, nós começamos dizendo que a Secretaria de Proteção Social do Estado do Ceará está comprando só de pão para fazer cachorro-quente, R$ 287.049. A Secretaria da Proteção Social está comprando só de pão para fazer cachorro-quente R$ 287.049. Segundo a publicação oficial, o objeto desse contrato, a aquisição de pães, abre parênteses, cachorro-quente, forma normal e integral, pão de forma normal e integral com casca, fecha parênteses, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no anexo 1 do termo de referência, o edital e na proposta contratada. Preços e reajustamento, o preço contratual global importa na quantia de R$ 287.049. Haja pão, hein? Bom, o noticiário nacional ainda privilegia os fatos acontecidos ontem, as ações policiais realizadas ontem pela Polícia Federal com ordens, ou por ordens, do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no caso, as buscas e apreensões na casa do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e de outros ex-auxiliares do seu governo. Dentre eles, alguns oficiais generais do Exército e almirante da Marinha. Uma dessas buscas foi realizada em Fortaleza, porque um dos investigados estava aqui com a família. Por sinal, tinha até um jantar, um evento social programado para ontem à noite, que foi desfeito em razão desse acontecimento. Letícia. Olá, telespectadores da TV da Transparência. Bom, em reunião ministerial do dia 5 de julho de 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro pediu reação contra uma alegada fraude no sistema eleitoral. Do contrário, o país viraria uma grande guerrilha. Se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil, vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no país. Alguém tem dúvida agora que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições? Disse o então presidente na ocasião. A gravação do encontro, apreendida pela PF na casa de Mauro Cid, foi obtida pelo jornal O Globo. Estavam na reunião Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, Mauro Fernandes, ex-chefe substituto da Secretaria-Geral da Presidência, e Walter Braga Neto, conhecido como Braga Neto, que é ex-ministro da Casa Civil e foi o vice na chapa com Bolsonaro nas eleições de 2022. Todos são alvos da Operação Tempus Veritatis, deflagrada ontem, dia 8, investigados por tentativa de golpe de Estado e de abolição do Estado Democrático de Direito. O então presidente clamou aos ministros presentes que agissem logo. Todos aqui, como todo o povo ali fora, tem algo a perder, disse Jair Bolsonaro, referindo-se aos membros da gestão que não estavam presentes na reunião. Segundo o então presidente, os recursos retóricos, como o discurso pelo voto impresso, já se encontravam esvaziados e outro tipo de ação deveria ser empreendida. Eu parei de falar em voto impresso em eleições há umas 3 semanas. Vocês estão vendo agora que eu acho que chegaram à conclusão. A gente vai ter que fazer alguma coisa antes, afirma Jair Bolsonaro. Para ele, o cenário político do país havia mudado desde 2018, quando venceu as eleições presidenciais. Vocês sabem o que está acontecendo, achando que esses caras estão de brincadeira?
referindo-se a atores da política nacional que estariam corroborando com a iminente fraude no sistema eleitoral. Alguém acredita em Fachin, Barroso e Alexandre de Moraes? Se acreditar, levanta o braço. Acredita que são pessoas isentas? Questionou então o presidente aos que estavam presentes no encontro, que permaneceram calados. Além de exigir a ação imediata dos presentes no encontro, o ex-presidente afirmou que, a partir daquele momento, passaria a exigir dos ministros que concordassem com as suas alegações a respeito das falibilidades das urnas eletrônicas. Quem discordasse dele estaria no lugar errado. Bom, hoje pela manhã, ouvindo comentários de colegas no rádio e na televisão do Rio e de São Paulo, uma das colegas estava dizendo que não sabia como se havia feito essa gravação que está hoje, que é hoje do conhecimento público. Na verdade, a gravação é sequência de uma gravação oficial de uma reunião ministerial. Quando acabou a conversa oficial, continuou essa conversa nada oficial e nada republicano. E a gravação continuou. É assim, os governos, o executivo, têm a obrigação de registrar o que se discute no âmbito da administração pública. Bom, mas no caso aqui, o general Estevão Teófilo, um dos investigados, que é o cearense que está no processo, ele estava em Fortaleza ontem, está em Fortaleza. Por isso é que a busca e a apreensão foi feita aqui em Fortaleza, como nós dissemos ontem, deveria ser, ainda não tínhamos essa informação, nós dizíamos que deveria ser em uma das residências da família do general Estevão Teófilo, a família de militares. Na família tem 4 generais, hoje 3 estão na reserva, só ele é o titular. Repetindo, ele tinha ontem um jantar social com ex-colegas do Colégio Militar de Fortaleza. Foi aqui que ele começou a sua atividade militar. Quando entrou no Colégio Militar, e seguiu a carreira. E alguns colegas também seguiram a carreira com ele e hoje estão na reserva, generais, coronéis, iam conversar com ele, iam amistosamente num jantar social que foi suspenso por uma comunicação logo cedo da manhã pela mulher do general, dizendo o que estava acontecendo na residência deles aqui em Fortaleza, portanto, eles não poderiam participar do jantar. A manifestação no Senado da República, a busca e apreensão na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros seus aliados, inclusive oficiais generais do Exército e da Marinha, teve uma repercussão ampla no Senado da República, sobretudo dos aliados do ex-presidente Bolsonaro. Amanda. Olá, telespectadores da TV da Transparência. A matéria do Senado destaca que a oposição avalia que há uma perseguição ao PL e questiona a isenção de Moraes. O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, do PL, disse durante coletiva acontecida ontem, quinta-feira, que há uma perseguição do governo e do judiciário na operação que resultou em busca e apreensão na sede de seu partido e questionou a isenção do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para conduzir o inquérito. Quem é vítima não pode investigar, não tem imparcialidade, não tem isenção para estar à frente de um inquérito, afirmou Rogério Marinho.
Acompanhado de outros senadores da oposição, Marinho classificou a situação como perigosa para a democracia brasileira. Ele disse que o excepcional está sendo banalizado e o PL tem sido alvo por ser o maior partido de oposição ao governo federal. A operação se baseia, entre outros elementos, na delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela incluiu 33 mandatos de busca e apreensão, 4 mandados de prisão preventiva e 48 medidas cautelares. As ações foram cumpridas em 9 estados e no Distrito Federal. Aliados próximos de Bolsonaro estão entre os alvos, como os militares e ex-ministros Walter Braga Neto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira e o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. A decisão de Moraes também determinou que o ex-presidente entregue em até 24 horas o seu passaporte. Marinho disse que, abre aspas, até em defesa da democracia brasileira é importante que tenhamos um processo isento. Reafirmamos que ninguém está acima da lei, nem eu, nem os senadores aqui presentes, nem o presidente Lula, nem o ex-presidente Bolsonaro, tampouco o ministro Alexandre de Moraes, fecha aspas. Na área da justiça militar, o senador Hamilton Mourão, do Republicanos, negou qualquer associação do general Augusto Heleno, que comandou o GSI quando Mourão era vice-presidente da República, com qualquer ABIN paralela e manifestou seu entendimento de que as Forças Armadas não devem se omitir em irregularidades. Para ele, há muito tempo, o Exército deveria ter aberto o inquérito contra militares acusados de crime. Abre aspas. Caso, ao longo da investigação, se comprovasse que aquelas pessoas cometeram algum tipo de crime que não fosse afeto à justiça militar, então que passasse às mãos de quem estava conduzindo o restante dos inquéritos, fecha aspas. O senador Carlos Potinho, do PL do Rio de Janeiro, acrescentou a sua opinião de que Bolsonaro nunca autorizou nenhum golpe e que nenhum golpe houve. Abre aspas, vou considerar o que houve no dia 8 de janeiro de 2023 por pessoas e movimentos das sociedades desarmados e sem liderança, seja golpe. O problema é querer construir uma narrativa em cima de fragmentos para sustentar o que não houve, fecha aspas, diz o senador Carlos Portinho. Muito bem. A manifestação do senador Hamilton Mourão desagradou a toda a base governista. Mourão fez, inclusive, comparação com essa decisão aí, com movimentos acontecidos na Alemanha pré-guerra mundial. Vamos ouvir o que disse o senador Hamilton Mourão, vice-presidente da República, ex-vice-presidente da República de Jair Bolsonaro. Nós estamos vivendo uma ditadura nesse país, falo isso constrangido, é uma sandice que está acontecendo nesse país, uma perseguição implacável, uma sanha que alguém precisa parar e esse Senado tem o dever constitucional, é o único que pode parar abusos. Nós costumávamos ver a ação da Polícia Federal na busca de traficantes, de chefes de facção corruptos, malas e malas de milhões de reais ou dólares, sei lá, no apartamento de políticos corruptos. E isso, a gente via uma ação específica e muito importante da Polícia Federal. Eu não sei se por falta de divulgação ou por falta de ação nesse sentido, atualmente nós temos visto a ação da Polícia Federal focada em buscas basicamente de raiz política. O que se vislumbra nessa onda de prisões e apreensões deflagrada hoje é a intenção de caracterizar as manifestações da população como fruto de uma conspiração golpista, desqualificando, portanto, toda e qualquer forma de protesto contra o estado de coisas que
até 2016, tinha se instalado no Brasil sob a tutela da corrupção e hoje, lamentavelmente, sob o arbítrio da nossa Suprema Corte. Bom, o último que foi realmente o senador Hamilton Mourão. Nós incluímos os dois outros senadores para justificar essa manifestação de Hamilton Mourão, reprovada por toda a base governista, inclusive manifestando a base, a contrariedade e o desejo de acionar o próprio Hamilton Holanda, o que é uma loucura, porque o senador falou da tribuna do Senado e a fala dele é inviolável. O senador, o deputado, pode dizer no Senado tudo o que bem lhe aprouver, sem ser molestado, a não ser que esse discurso não seja político, não esteja ligado ao seu mandato, seja um discurso apenas para difamar a alguma pessoa ou a algumas pessoas. Na manifestação aqui no Ceará, o deputado Renato Roseno foi o que fez o pronunciamento mais forte na manhã de ontem, relacionado a essa questão da busca e apreensão. Vamos ouvi-lo. Bom, é óbvio que o Brasil, todos os noticiários são tomados pela operação da Polícia Federal em defesa do Estado Democrático de Direito em razão dos crimes cometidos por aqueles que queriam derrubar o Estado Democrático de Direito. É absolutamente forçoso falar sobre isso. E aqui não se trata de comemorar prisão ou tripudiar adversário. Mas é necessário se anotar na história. Um grande historiador do século XX, ele dizia que a história não esquece e não trai. Alguns que, porventura, temporariamente ocupam o poder, como foi, por exemplo, o grupo que ascendeu ao poder central do Estado entre 18 e 22, talvez tivesse pensado que o poder seria eterno e que poderia manipular as instituições a seu bel prazer, inclusive as instituições de segurança do Estado, até a Agência Brasileira de Inteligência, as Forças Armadas, a estrutura de defesa do Estado, a estrutura da segurança pública, a estrutura comunicacional. A sociedade brasileira, em 22, ela deu uma resposta à altura. Ela deu uma resposta no campo da democracia. A eleição de 22 foi uma das eleições mais difíceis que o Brasil enfrentou. Não só os adversários enfrentaram, mas que o Brasil enfrentou. Pela quantidade de fake news, desinformação, pelo despejo de recursos que foram despendidos para tentar comprar aquela eleição. Isso, nós estamos em 24 e parece que está muito distante. Nós temos que lembrar. A luta contra o poder despótico é a luta da memória contra o esquecimento. Essa frase é de Milan Kundera, num dos livros mais importantes da literatura universal. A luta contra o poder é a luta da memória contra o esquecimento. Não se trata, portanto, de tripudiar adversário e muito menos de comemorar, porventura, aqueles que hoje, inclusive, se quedam em lágrimas. E aí se vê de qual matéria cada um é feito. Obviamente, eu sou muito mais novo do que aqueles que tiveram, de maneira muito corajosa, como o pai, por exemplo, aqui do deputado Cláudio, tiveram que se debater contra uma ditadura. Colocaram seus corpos contra a ditadura. Foram torturados, massacrados. Esta casa foi a casa, deputado Aldir, que mais teve deputado cassado pela ditadura. Foi a Assembleia do Ceará. De todas as assembleias estaduais, esta casa, aqui há, inclusive, aqui tem filho, aqui tem neto de ex-deputado cassado pela ditadura. O nosso memorial homenageia um homem de Massapê,
um médico que, preso, ele saiu para fazer a cirurgia do militar que ordenou sua prisão. Tamanho era o compromisso deste homem com a humanidade, com o humanismo. A operação de hoje, que chega cada vez mais perto do núcleo central, daqueles que urdiram o 8 de janeiro e os atentados à democracia, ela deve se seguir com base em alguns parâmetros. Primeiro parâmetro é o parâmetro da correição legal. Ninguém está abaixo nem acima da lei. A lei tem que ser o parâmetro. E é isso que nós queremos, e é isso que nos diferencia daqueles que, de fato, no governo passado, proclamavam o autoritarismo. Nós queremos a justa e correta aplicação da lei. No Ceará, saindo dessa história de busca e apreensão tão comentada, dois acontecimentos envolvendo prefeitos foram destaques. A renúncia do prefeito Carlomano Marques de Pacatuba, ele que já estava afastado do cargo por decisão judicial. Com a renúncia de Carlomano, efetiva-se no cargo o vice-prefeito Rafael Marques, por sinal, seu sobrinho. Rafael Marques, o vice-prefeito, que hoje se efetiva no cargo de prefeito, é sobrinho do prefeito afastado por corrupção. Rafael também é investigado, mas não foi afastado. Carlomano, mesmo com a renúncia, está inelegível por 8 anos. Isso porque a lei da ficha limpa estabelece essa punição. E essa punição foi estabelecida depois de um certo tempo em vigor da lei da ficha limpa, porque os políticos que estavam sendo investigados por qualquer crime que motivasse a sua cassação ou punição outra, eles renunciavam, se tinham mandato, deputado, vereador, senador, renunciavam ao mandato para ficarem livres, ficarem elegíveis. Então, a lei, os políticos, o Congresso Nacional vislumbrou isso e alterou a legislação. Se o processo foi instaurado, o processo de investigação, que pode resultar na cassação do mandato, a renúncia não o impede da punição de inelegibilidade. Assim, Carlomano está inelegível. Alguns investigados sempre tentavam burlar a lei. Agora, não mais acontece. O outro caso, nós falamos em dois. O primeiro da renúncia do Carlomano. O outro caso foi da vice-prefeita de Limoeiro do Norte, que estava no cargo por atendendo a uma licença do titular do cargo, prefeito José Maria de Lucena. Ela estava lá tirando a licença do prefeito e foi afastada pela Câmara Municipal por, segundo a avaliação dos vereadores, estava desviando recursos. Oceli. Pois bem, Dilmara Amaral é o nome da vice-prefeita de Limoeiro do Norte, que estava no exercício do cargo, como o Edson disse, porque o prefeito José Maria Lucena estava afastado, pediu uma licença para tratamento de saúde. Ontem, a Câmara Municipal de Limoeiro do Norte, por 14 votos e uma abstenção, afastou a prefeita interina, a Dilmara Amaral, que é filha do ex-prefeito do município, João Dilmar. Ela
em seguida, quando foi afastada, por que o José Maria Lucena não assumiu? Porque ele apresentou um novo pedido de prorrogação da licença dele por mais 30 dias. Então, ele não podendo assumir, quem assumiu imediatamente o poder executivo de Limoeiro foi o presidente da Câmara, o vereador Darlisson Lima Mendes, mais conhecido lá em Limoeiro como Pachá. Tomou posse para ficar no exercício por mais esses 30 dias. E quem assumiu a presidência da Câmara foi o vice-presidente, o vereador José Valdir da Silva, o Valdir do Suburbão. O que disse a prefeita interina e hoje ex-prefeita Dilmara Amaral nas redes sociais? Ela disse o seguinte: acabei de receber a informação que a Câmara votou meu afastamento como prefeita. Um golpe aplicado pelo nosso Legislativo. Quero dizer do nosso trabalho, 120 dias à frente. A população reconheceu nosso trabalho. Chamo a população para juntos lutar. Isso eu estou lendo o escrito, a nota dela. É um golpe que foi aplicado. Sabemos que não é o desejo da população de Limoeiro, disse a atual vice-prefeita Dilmara Amaral. Aliás, todos eles dizem isso. Dizem que é um engano, é uma perseguição política, coisa que o valha. Ninguém diz, realmente eu errei, cometi esse deslize aqui. Ninguém. A senhora Dilmara tem um histórico ruim, muito ruim para a vida pública. Aliás, o prefeito José Maria Lucena, mesmo doente como está, ele realmente está muito doente. Ele tem um diabetes avançada que já lhe prejudicou alguns órgãos especiais, a partir da vista. Mas o doutor José Maria Lucena é um dos políticos íntegros, dos poucos políticos íntegros que tem o estado do Ceará. Ele começou sua vida pública sendo chefe da Casa Civil do governador Manuel de Castro. Depois ele voltou para o mundo do direito, fez um concurso, passou para juiz federal, exerceu esse cargo durante um bom tempo aqui em Fortaleza e, posteriormente, logo depois, foi guindado ao cargo de desembargador federal lá em Recife, onde atuou por muito tempo. Ele sofreu uma perseguição intensa, desmensurada, ininteligível, de um promotor de justiça da cidade de Limoeiro do Norte, que exigia que o prefeito estivesse andando nas ruas para dizer que estava no exercício do mandato. Uma coisa mais absurda do mundo. Um promotor de justiça querer exigir isso. Não tem nada a ver com a atuação dele. Quando muito, a Câmara Municipal poderia exigir presença do prefeito na Câmara para ele confirmar que estava apto, em condições de continuar o mandato. Por conta dessa perseguição inominável, o prefeito tirou uma licença de 90 dias e deu no que deu. Deu no que deu. A vice-prefeita, a quem ele não queria entregar o cargo, fez essas estripulias e a Câmara o afastou em menos de 90 dias. Que pena, hein? Oceli, e os deputados estaduais e vereadores já entraram nas festas mominas, aproveitando o decreto do governador de ponto facultativo, lá nos dias de carnaval? Hoje, sexta-feira, não há sessão nem na Assembleia Legislativa e nem na Câmara Municipal. Não por causa do carnaval, é porque nas segundas-feiras e nas sextas-feiras
realmente não tem sessão nessas duas casas legislativas. Mas o governador já publicou, como você mencionou, o decreto considerando ponto facultativo, segunda-feira, o dia todo, segunda-feira, dia 12, terça-feira, dia 13, o dia todo, e amanhã, o período da manhã de quarta-feira, dia 14. O expediente normal nas repartições públicas do Estado do Ceará, do governo do Estado do Ceará, só a partir de 13 horas da quarta-feira de cinzas. Muito bem. Na verdade, a Assembleia há muito tempo não faz sessão às sextas-feiras, embora o regimento da Casa estabeleça que sexta-feira é um dia de sessão ordinária. Portanto, os deputados deveriam se reunir terça, quarta, quinta e sexta, já que eles tinham um fim de semana já prolongado, sábado, domingo e segunda-feira. Só estariam de volta ao trabalho na terça-feira. De um certo tempo para cá, eles resolveram incluir no fim de semana prolongado também a sexta-feira. Na Câmara Municipal de Fortaleza, na verdade, o regimento interno da Casa não programa sessão para as sextas-feiras já de há muito tempo. A Câmara só tem expediente normal, terça, quarta e quinta. Normal em plenário, porque a burocracia funciona de segunda a sexta-feira. Lamentável essa posição dos deputados, porque eles são muito bem pagos para participarem das sessões da Assembleia. A única obrigação que eles têm como deputado é participarem das sessões da Assembleia e das comissões técnicas, que geralmente também se reúnem às terças-feiras, aproveitando o primeiro dia da semana. Mas essas comissões dificilmente se reúnem, tanto que, quando tem matéria para ser votada no plenário, muitas vezes o presidente da sessão tem que suspender a sessão ordinária para que as comissões técnicas da Assembleia se reúnam extraordinariamente para emitir pareceres sobre as matérias que serão votadas. Repito, os deputados ganham muito bem, pouco mais de R$30 mil por mês. Subsídio do deputado estadual, que equivale a 75% do deputado federal, hoje R$41 mil. Os deputados estaduais estão com um pouco mais de R$30 mil para trabalharem 12 dias no mês. 12. Terça, quarta e quinta da semana. 4 semanas são 12 dias. Mais de 2 salários mínimos por cada dia de sessão eles recebem. E a maioria, às vezes, nem comparece à sessão. Passa na Assembleia, dá presença e desaparece do plenário. O eleitor deveria estar atento em relação a isso. Procurar saber onde anda o seu deputado. Ele ganha muito bem, ganha muito mais do que você. Todos os cearenses que ganham de 2,5 salários mínimos para baixo, até um salário, ganham menos do que um deputado estadual ganha por dia. Olha, o seu deputado, você que ganha um salário mínimo, ou pouco mais de um salário mínimo, fique sabendo que o deputado estadual em quem você votou ganha muito mais do que você ganha no mês, ele ganha num dia. E nem precisa trabalhar, porque a maioria não participa das sessões. O plenário da Assembleia sempre está esvaziado, lamentavelmente. E, lamentavelmente, nós registramos aqui a morte de um colega de profissão, que é o Ricardo Palhano. Ele, há muito tempo, era o superintendente do jornal O Estado, um dos jornais mais antigos do estado do Ceará. O Ricardo era uma figura de muitos amigos, uma figura de bom trato, que vai deixar saudade a muitos colegas da profissão. O sepultamento dele será hoje à tarde,
com essa nota de pesar, nós estamos registrando e comunicando, enviando as nossas condolências a toda a sua família, a família do Ricardo Palha. Mas o noticiário nacional não foi apenas a repercussão da busca e a apreensão de ontem. Temos várias outras matérias. Amanda. Bom, sobre o noticiário nacional, continua repercutindo, na verdade, a operação da Polícia Federal, além da manchete do jornal Estadão, que fala sobre o vídeo obtido pela PF, também tem a matéria que fala que Bolsonaro defendeu golpe sem armas em reunião com aliados. Nas colunas do Estadão, William Vac fala do ponto central da investigação não é mais Bolsonaro, mas o tamanho dos estragos nas Forças Armadas. Na de Vera Rosa, o Planalto vê impacto de operações contra Bolsonaro nas eleições municipais de São Paulo e do Rio de Janeiro. E na área da saúde, cientistas decifram mistérios sobre a época em que a Terra era uma bola de neve. Material recolhido por sonda pode ajudar a entender a formação da Lua. Na Folha de São Paulo, ainda falando sobre a operação contra Bolsonaro, inquérito de Moraes de milícias digitais que mira em Bolsonaro inclui vacinas, joias e golpismo. Nos editoriais na área da saúde da Folha de São Paulo, na dengue, corremos atrás do prejuízo. Governos em todas as esferas falharam ao não se precaverem para a sobrecarga do sistema gerado por surto previsto na doença. Ainda nos editoriais, a crise na Ucrânia volta a ser pauta. O presidente troca chefe militar. Há dúvida sobre a capacidade de conter a Rússia. Ainda falando sobre os ataques à democracia, pastor Silas Malafaia chama de covardes pastores que silenciaram sobre a operação da Polícia Federal contra Bolsonaro. Na área do desmatamento, em janeiro, alertas de desmate caem no Cerrado e na Amazônia. Sobre o imposto de renda, há uma nova tabela mensal do imposto de renda de 2024. No Globo, a principal manchete continua sendo sobre a operação contra Bolsonaro. Na coluna de Vera Magalhães, reunião teve Guedes e quórum mais amplo do que o descrito pela Polícia Federal. O encontro é um dos principais elementos de provas da operação. No dia seguinte, o Exército monta uma operação para escoltar coronel que está nos Estados Unidos e teve prisão decretada. Agora falando sobre o Carnaval, Milton Cunha fala sobre o casamento de 15 anos, a rejeição dos pais e o que mais detesta, gente com nariz empinado. Bom, nós estamos encerrando a nossa primeira participação nesse bloco de notícias da manhã, mas continuamos aqui atento para o noticiário nacional e local e a qualquer momento nós poderemos estar de volta com novas informações. Resolução da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, publicada dia 5 de fevereiro, muda os critérios de pagamento para as despesas dos deputados com as verbas de desempenho parlamentar. Essa verba é utilizada para gastos como combustível, alimentação, comunicação e divulgação dos mandatos. Atualmente, a verba destinada aos deputados do Ceará corresponde a 75% do que têm direito os senadores e os deputados federais. O governo do estado do Ceará em 2023 mais gastou do que arrecadou. O déficit do orçamento do ano passado passou dos 5 bilhões de reais. É a primeira vez nos últimos anos que o erário estadual registra esse déficit.
A arrecadação total do Estado no ano passado foi pouco mais de 37 bilhões de reais. E para este ano, 2024, a arrecadação prevista pelo Tesouro Estadual é de 39 bilhões de reais.